Nossa vida sem Jesus. Hoje é a terceira aula do discipulado bíblico com os temas. É uma aulinha simples que vai dar uma noção com os versículos de cada assunto. Vou te mostrar agora e vamos ver já. Então, nesse livreto Nova Vida em Cristo, que você pode baixar na descrição desse vídeo, você vai lá no link e vai no nosso site. Daí nós falamos a primeira aula sobre a criação, que são 44 temas, vou falar sobre vários assuntos e dar os versículos sobre cada assunto. A queda do homem e hoje a nossa vida sem Jesus. Nossa vida antes de Jesus, né? Como é que era a vida da pessoa sem Jesus? A Bíblia fala os versículos. Então aqui tem os versículos, a criação, a queda e agora a nossa vida sem Jesus, tá? Então vamos lá. Nossa vida sem Jesus, como era? Todos nós nascemos, recebemos como herança a vida caída de Adão. Então a gente estudou sobre isso, né? O ser humano sem Jesus ele tem uma natureza caída, uma natureza pecaminosa e essa foi a herança que nós recebemos. E depois com essa tendência nós pecamos e aí tudo deu errado, né? E quando o pecado entra, a morte entra e a separação de Deus e a condenação do inferno. Por isso Jesus precisou vir. Então a gente recebeu, nasceu, né, no mundo, aprendeu no mundo, recebeu essa herança. Um dia desejamos fazer o mal, fizemos o mal e aí morremos espiritualmente. Mas Jesus veio doar a vida. Aleluia. Então somos propensos ao mal, às coisas erradas, estamos longe da presença de Deus, sem esperança e vivendo nos desejos e paixões. Somos apenas criaturas esperando uma redenção, né? Então a pessoa que aceitou Jesus, ela tem a vida, ela tem uma herança, se ela praticar a palavra, ela vai receber tudo que Jesus falou. Ela entra num processo novo, de novo nascimento, de restauração espiritual. Então a pessoa sem Jesus, ela é assim, Romanos descrevia como é que é a pessoa sem Jesus. Porque todos pecaram, Romanos 3, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quer dizer, primeiro para a gente saber, não tem nenhuma pessoa que nunca pecou. Todos já erraram, todos já falharam, todos já desobedeceram pai e mãe, desobedeceram alguma lei moral, civil, trânsito, qualquer coisa que fosse para ser perfeito, o ser humano não é. Por quê? Porque nem os mais perfeitos na Bíblia, os fariseus, aqueles que tentavam ser os mais perfeitos, Jesus falou que eles eram sepulcros caiados, né? Eles tinham, por fora eles falavam, eram bonitos, mas por dentro tinha um monte de coisa errada. Então todo mundo é imperfeito e precisa da glória de Deus. Todo mundo já pecou um dia. Se a gente analisar nossa consciência, a gente vai ver que somos falhos, cometemos erros e pecados. Romanos 3,10, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem. Não há um só. A garganta é sepulcro aberto, com sua língua tramam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo de seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e de amargura, seus pés são ligeiros para derramar sangue. Seus caminhos a destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Olha, Romanos aqui, ele explica bem como que é o ser humano, né? O ser humano vive criando guerra, confusão, maldade, projetando mal. Falta temor de Deus, né? Quantas coisas acontecendo no mundo hoje, malícia e destruição e difamação e falta de amor e coisa. É porque o ser humano ele tem tendência de fazer o mal, e tendência, mesmo que ele queira fazer o bem, volte e meia ele está fazendo o mal. Até os melhores tendem a tendência a fazer o mal. E mesmo quando nós encontramos Jesus, nós erramos, mas existe uma semente de prática do bem, existe um ensinamento, existe uma palavra que nos leva a praticar e andar em santidade, e isso, essa justiça do novo nascimento, ele vai se cumprindo à medida que a gente pratica e persevera. Então existe uma diferença muito grande entre antes e depois. Mas antes a nossa vida era assim, tendíamos a fazer o errado e acabávamos fazendo, e o nosso pensamento, a Bíblia fala em nossa língua, nossos atos, tendiam sempre para o mal. João 8,35, ora, o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica. O escravo é aquele que ele é pecador e o pecado domina ele. Uma coisa é você num bar e escolher entre uma bebida
uma bebida alcoólica ou um refrigerante. E aí você fala, não, eu quero refrigerante, não quero bebida alcoólica. Outra coisa é você ir e falar, não, eu preciso de pinga, eu preciso beber, eu preciso de álcool, eu preciso de alguma coisa, porque aquilo domina você. O escravo é aquele que é dominado, é aquele que é preso, é aquele. Pode ser, eu falei, tem um exemplo da bebida, mas pode ser cigarro, pode ser maconha, pode ser prostituição, pode ser maldade, pode ser corrupção, pode ser o roubo, adultério. Tudo que prende você e que deixa você escravo, que segura você, ele é escravo. Então o escravo não fica. Aqui também fala da lei, a lei ela escravizava porque ela estava tendenciosa com a nossa carne, que é mal e tem a tendência de fazer o pecado. Mas quando Jesus entra, a Bíblia fala que todos que receberam ganharam poder para ser feito filho. Aí quando você é filho, você fica na casa porque você não é mais escravo. O pecado não vai tirar da casa. Mas você é filho, você é livre. Você agora escolheu servir a Deus com a sua consciência, você agora escolheu servir a Deus e aí você tem vitória sobre o pecado, porque você recebeu a graça, recebeu o poder de Deus que te faz filho. Então por isso que é preciso, você nasceu de Deus, o Espírito Santo veio habitar em você e te deu uma nova vida. Você agora passou a ser filho, tem poder para vencer o pecado, porque existe Deus dentro de você, existe uma fonte que jorra para a vida eterna, que vai te limpando, curando, transformando e vai te dando uma tendência conforme você pratica de fazer a coisa certa. De repente você nem percebe, mas você não quer mais fazer o pecado, você não quer mais andar no pecado, né? Efésios fala assim: portanto, lembrai-vos de que outro tempo eram gentios na carne, chamados incircuncisos pela vossa carne, na circuncisão feita pelos homens. Estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho aos pactos da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Sem Deus, antes de Jesus, nós estávamos sem esperança, incircuncisos, porque nós não éramos da comunidade de Israel, não tínhamos acesso ao pacto da lei e nós estávamos longe, sem esperança, sem salvação, perdidos nos pecados, né? Assim que nós estávamos. Efésios 2:1. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Olha como nós andávamos. Nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andávamos, nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne, os pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Aí se nós continuarmos aqui, depois você pode ler na sua Bíblia, aí fala assim no versículo 4: mas Deus, sendo rico em misericórdia pelo seu grande amor que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Depois ele fala que a salvação é de graça, que ele pagou um preço, né? E quando a pessoa crê, ela é transformada. Mas aqui, ó, você vê bem certinho que nós andávamos seguindo o príncipe desse mundo, que é o diabo, né? O curso desse mundo, que é um mundo programado para fazer o errado, para fazer o mal, para andar no pecado. Seguindo a potestade do ar, o espírito que fica atuando nessa geração, levando ele ao pecado, a engano, a maldade, a falar contra Deus, contra a igreja, a insinuar coisas enganosas, a criar, tanto na cultura como nas mídias, em tudo, coisas contrárias à palavra, como se a palavra que fosse errada e como se o mundo que fosse certo. Né? Mas a palavra é viva e eficaz, é o que dá um padrão de vida que abençoa o mundo. Né? E nós andávamos nos desejos da carne, e como a semente do pecado estava em nós, a tendência do mal, nós andávamos nos desejos tentando fazer, a carne quer fazer o pecado, quer fazer às vezes as coisas boas, mas que às vezes são contra e a pessoa não consegue sair. Então ela vivia na carne, nos pensamentos, né? O pensamento falava e a carne agia. Então a pessoa era dominada por esse processo. Mas agora nós encontramos uma natureza, a lei do Espírito da vida. Quando você recebe, ela vai te livrando dos pensamentos. Então, se você começar a seguir o Espírito, você é filho e você vai mortificar os feitos e vai viver. Mas é primeiro você precisa receber Jesus, receber essa nova natureza. E nós vamos falar, a próxima aula é o pecado e depois nós vamos falar sobre como fazer para ser salvo. Vamos falar sobre esse processo. Fica aí na próxima aula e finalizamos essa aula sobre a nossa vida sem Jesus. Tá bom, pessoal? Deus abençoe e fica na bênção em nome de Jesus, tá?